E o combo de hoje é mais que especial. Isso mesmo, porque no dia 19 nós comemoramos nada mais, nada menos do que 20 anos do clássico Titanic. Então senta aí na sua cadeira e acompanha com a gente esse combo sobre essa história épica. My heart will go on and on. Titanic, filme de 1997. Todo mundo sabe, mas vale a pena comentar, Titanic é baseado em uma história real. O Titanic foi o único navio a afundar por causa de um iceberg. Isso que é azar. Iceberg, right ahead! Thank you. It's got ahead! Sim, foi em 15 de abril de 1912 e esse iceberg era enorme. Os destroços foram encontrados 73 anos depois, em 1985, a 4 quilômetros de profundidade do nível do mar. Muitos barcos salva-vidas não completaram sua capacidade máxima. Segundo o History Channel, das 2.200 pessoas a bordo, apenas 1.178 pessoas caberiam nos 20 botes salva-vidas que estavam disponíveis. O Titanic não tinha mais bote salva-vidas, que era só para não comprometer sua beleza. Tipo, por quê? O resultado disso não poderia ser pior. No desespero para salvar suas vidas, apenas 705 pessoas sobreviveram. Isso significa que 1.495 pessoas morreram em um dos maiores desastres marítimos da história. No filme vemos Rose DeWitt, uma das sobreviventes do Titanic, narrando sua história de amor para um grupo de exploradores que encontraram restos do navio. Ela conta tudo desde o início. Quando Jack ganhou as suas passagens para a terceira classe em um jogo de pôquer, até quando o navio afundou e ele não coube na porta. A Rose é a vida. A porta é o que você precisa para encarar a sua vida. E você é o Jack. Só isso que eu queria dizer. Em uma entrevista, Kate Winslet confirmou que sim, Leonardo DiCaprio cabia na portinha. It was promised me that you'll survive. 20 anos depois, James Cameron deu uma entrevista falando sobre as duas perguntas que nunca se calaram. Por que Jack morreu e por que ele não cabia na porta? Segundo ele, foi uma escolha artística, porque o filme é sobre morte e separação e não ia fazer sentido algum o Jack continuar vivo. E eu concordo, James Cameron, eu concordo. Eu acho que não fazia sentido o Jack ficar vivo. Eu entendo que realmente era a decisão que tinha que ser tomada. O que a gente não entende é porque que ele não tentou subir na porta. Ele cabia, claramente ele cabia. A minha birra é porque a porta era grande o suficiente para caber os dois. Se a Rose estivesse num lugarzinho menor e não coubesse ele, beleza, eu entendi que ele ia morrer de boa. Mas pra mim parece que morreu de burro. Nossa, você podia ter subido. Sim. Entendeu? Sim. Mas Vanessa, James Cameron também deu uma explicação para isso. Ele disse que durante 2 dias foi testando a porta, colocando pessoas em cima dela, até o ponto em que ela seria flutuante apenas com uma pessoa em cima. No caso, a Rose. Porque daí ela não ia ter contato com a água, que estava 28 graus negativo, e ela conseguiria sobreviver durante 3 horas até a espera do resgate. Esse é o motivo. O ponto aqui é que nós não sabemos que a porta foi exatamente desenhada e escolhida para suportar apenas uma pessoa. Nós estamos vendo uma porta que cabe 2 pessoas e só uma tá lá. Ou seja, ele tinha que no mínimo ter mostrado o Jack tentando subir pra gente ver que ia afundar e ele decidir deixar ela ali, porque não precisa morrer 2 pessoas, deixa uma viver, que seria ela. Aí ia fazer sentido pra gente. Aí a gente ia falar, beleza, ele tentou, pelo menos ele tentou subir na porta. Mas ele já se entregou. Se foi, nem quis tentar. Ele viu o avião, o avião não, é um barco. Ele viu o barco afundando, ele já deu a mão pra Darkness, já tocou a musiquinha ali no fundo. Deixa eu já. Jack. Jack. Esse foi o primeiro filme com
gente que eu assisti, porque até então eu tinha 7 anos, quando eu assisti a primeira vez eu só tinha visto desenho, eu nunca tinha visto filme com gente. E daí foi o primeiro filme e foi, tipo, minha cabeça explodiu, foi a coisa mais linda que eu já vi, a minha paixão, assim, por cinema. Ai, meu Deus. Foi tanta que eu até fiz minha avó comprar VHS, 2 VHS, de presente de Natal. E durante um ano, eu já contei essa história, mas eu conto de novo. Durante um ano, todos os dias eu chegava da escola e assistia o filme. Então eu não podia marcar médico, não podia marcar nada, porque eu estava lá assistindo o meu filme e chorava em todas as cenas e chorava no final também. E cantava a música da Celine Dion. My heart will go on and on. O elenco conta com o ganhador do Oscar de 2016, Leonardo DiCaprio, que faz o azarado, que ganha uma passagem de navio que afunda. Kate Winslet, que faz a Rose. Billy Zane, que faz o Cal, o noivo da Rose, e ele é insuportável. Tem o falecido Bill Paxton. Tem também Kate Bates, Gloria Stewart, Suzy Ames e Victor Garber, de Legends of Tomorrow. Quando lançado, o filme foi um fenômeno de bilheteria, arrecadando 2,1 bilhões de dólares. Foi o primeiro filme a arrecadar mais de 1 bilhão mundialmente. Foi tida como a produção com maior arrecadação da história do cinema durante 12 anos. Até o James Cameron, o diretor de Titanic, bateu seu próprio recorde lançando Avatar em 2009. O filme foi indicado a 14 Oscars, ganhando 11, incluindo de melhor filme e melhor diretor para James Cameron. I'm flying. Jack. A produção do filme Titanic foi mais cara do que a construção do próprio navio, o verdadeiro, lá em 1912. O navio foi construído entre 1910 e 1912 e custou cerca de 7,5 milhões, o que, corrigindo para o valor da moeda em 1997, dava 150 milhões. Já a produção cinematográfica ficou em 200 milhões, o que já era caro pra caramba. A 20th Century Fox teve que construir outro estúdio para caber a equipe de filmagem e a réplica do navio. Sim, era uma réplica, não era computação gráfica, e a réplica tinha quase a mesma escala do navio. A 20th Century Fox teve que comprar 40 acres de terra no Acre. Eu ia falar... Não, é no México. Deu tela azul. A 20th Century Fox teve que comprar mais de 40 acres de terra no México para construir um tanque com mais de 60 milhões de litros de água para aí então começar a gravar essa psiroca. Aí vai outra curiosidade. Sabe quem fez os desenhos do Jack, incluindo aquele da cena clássica? Foi ele mesmo, James Cameron. É, porque não basta ser diretor, editor, roteirista e produtor. Tem que participar de outras formas também. É a própria mãozinha de Cameron que aparece quando Jack desenha a Rose. Curiosamente, Cameron é canhoto e Jack é destro, e daí eles tiveram que inverter as imagens para ficar ok no filme. Em 2012, o filme foi relançado em 3D e a única cena que foi refeita é aquela em que a Rose olha para o céu enquanto espera ajuda depois que o navio naufragou. E daí você vai me perguntar, por que refizeram essa cena? E eu vou te dizer, um astrônomo mandou um e-mail pro Cameron falando que as estrelas que estavam no céu enquanto Rose as olhava lá na versão de 1997 não eram as mesmas estrelas que estavam no céu há 100 anos atrás quando o Titanic naufragou. E daí o Cameron, como bom perfeccionista que é, ele regravou a cena com as estrelas certinhas, porque o astrônomo mandou no e-mail, todas na posição certinha, só pra ficar tudo okzinho. A última sobrevivente do naufrágio foi Milvane Dean e ela morreu em 21 de maio de 2009. Quando o Titanic afundou, ela tinha apenas 9 semanas de idade. E a responsável por uma das músicas mais tocadas naquela época foi Celine Dion com My Heart Will Go On. A Kate Winslet, a propósito, ela não suporta mais ouvir essa música. E nem eu. Ao Jimmy Fallon, Kate Winslet estava promovendo o filme Depois daquela Montanha, que estreou no mês passado. Nesse filme tem uma cena que ela cai no gelo e aí questionaram pra ela se foi ela mesma e ela disse que sim,
foi ela mesma caindo no gelo, naquela água gelada, e ela disse que foi por causa do Titanic, porque afinal de contas, gelo já virou uma marca registrada, e se ela não fizesse, ela caindo na água gelada, os fãs iam ficar furiosos. I'm so cold. Listen, Rose. You're gonna get out of here. E esse foi o nosso combo dedicado aos 20 anos de Titanic. My heart will go on. Se você gostou desse combo, dá um like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e até o próximo combo. Tchau!